os versículos de 1 ao 5. Vamos ler então a palavra de Deus, todos acharam? Digo a verdade em Cristo, não minto, testemunhando comigo no Espírito Santo a minha própria consciência. Tenho grande tristeza e incessante dor no coração, porque eu mesmo desejaria ser anátema, separado de Cristo, por amor de meus irmãos, meus compatriotas, segundo a carne. São israelitas, pertence-lhes a adoção e também a glória, as alianças, a legislação, o culto, as promessas. Deles são os patriarcas, e também deles descende o Cristo, segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus bendito para todos sempre. Amém. Vamos orar mais uma vez. Senhor Deus, tua palavra maravilhosa foi lida, e nós rogamos por sabedoria, discernimento, para compreender e aplicar a tua palavra às nossas vidas, no presente tempo, no atual século. Rogamos que tu fales conosco nesta hora, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, queridos, nós temos aqui um trecho maravilhoso da palavra de Deus, e a carta do apóstolo Paulo aos Romanos entra agora num novo bloco, né? Nós estávamos até aqui vendo como deve ser a vida cristã, buscando a santificação e as maneiras como o Espírito Santo atua poderosamente em nossas vidas. Vimos 7 maneiras de como o Espírito Santo age, atua em nossas vidas, nos garantindo a salvação, portanto, a santificação. Portanto, ele fecha o capítulo 8, fazendo uma afirmação maravilhosa: nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Uma garantia, né? Aí, de repente, surge esta pergunta no ar, que não quer calar. Sabe qual é a pergunta? Mas se de fato é assim, não era Israel o povo de Deus? Como é que ele diz que nada pode separar do amor de Deus e Israel rejeitou ao Senhor? Por que não foram salvos? Por que foram deixados? Por que rejeitaram ao Senhor? Então, com isso, o apóstolo Paulo inaugura este novo bloco para dar explicações, respostas a esses questionamentos. Capítulos 9, 10 e 11 é um bloco também grande, né? Interessante, 3 capítulos que vão trazer essas respostas, essas explicações. O que aconteceu com Israel? O que acontece com os gentios, né? Então, neste novo bloco, nós vamos ter como tema central a soberania de Deus e a responsabilidade humana na salvação. Então, nós não podemos isolar as duas coisas, ou trabalhar como se uma coisa fosse dependente da outra. Ou seja, se Deus é soberano, então o homem não tem responsabilidade nenhuma. Como assim? Não, mas se a responsabilidade é de fato do homem, então Deus não é soberano. Porque se ele é soberano e pode, tem poder, ele devia salvar todos. E a gente começa a fazer questões, até acusações contra o próprio Deus. Então o apóstolo Paulo vai tratar com minúcias sobre esses temas, essas perguntas, essas questões que se levantam.
Ele fez no capítulo 8 asseverações, afirmações fortíssimas, maravilhosas. Como entender então o que aconteceu com Israel? Deus, depois de falar coisas tão maravilhosas conosco, tendo suas criaturas em completa perdição, sem saída, destinados ao castigo eterno, como diz na carta aos Efésios, filhos da ira, destinados de fato à morte. Todavia, Deus vem intervir sobre eles, por amor, por graça, para salvar alguns, poderosamente, compassivamente, misericordiosamente, com esta afirmação: nada poderá nos separar do seu amor. Então, o bloco se inicia com o apóstolo Paulo fazendo algumas afirmações, e é preciso que nós entendamos, antes que a gente coloque Deus na parede e diga por que isso, por que aquilo. Deus não os abandonou, nem eles rejeitaram a Deus totalmente, mas muitos sim, e são responsáveis por isto. E essas perguntas são de uma profundidade tal, profundidade teológica, cuja compreensão plena foge da nossa capacidade cognitiva, a nossa capacidade de compreensão das coisas. Trata-se dos arcanos de Deus, coisas grandiosíssimas, santíssimas. Não nos compete botar o dedo em riste e julgar ao próprio Deus, Nós vamos ver então, nestes capítulos, neste bloco, que não podemos perder de vista que este método é um método do pouco para o todo. Deus se manifestando num pouco, numa nação, para que todos vejam como é, para que seja aplicada a todas as nações. Eu sei, a frase está meia confusa, ela vai se esclarecer, tenha calma. É Deus falando, usando a nação de Israel como um exemplo, uma parábola viva. Lembre-se que parábola não é uma história apenas inventada, pode ser, não quer dizer que é mentira, mas eu posso inventar uma história para ilustrar alguma coisa, não posso? Para trazer luz a um entendimento. Então Deus usa não uma história inventada, mas a própria nação de Israel, para que as pessoas então entendam qual é o seu procedimento, qual é o seu plano para a salvação, para redimir o homem. Está posto no pouco, para que nós entendamos o todo. Melhorou? Um pouco para que entendamos o todo. O que aconteceu com Israel vale para todo o resto. E o que aconteceu em Israel? O que se passou ali? É sobre isso que o apóstolo Paulo vai tratar agora nesses 3 capítulos apenas, portanto será de forma resumida, A história toda de Israel, ele vai tratar em 3 capítulos, no que diz respeito à salvação, qual foi o plano, o propósito de Deus, como exemplo para ser aplicado a todo o restante. E nos leva então a este novo bloco, cujo tema principal é a soberania de Deus e a responsabilidade humana na salvação. Vamos então seguir uma nova série de estudos, ainda na mesma carta, sobre a soberania de Deus e a responsabilidade humana. Deus não é um soberano mecânico, é preciso que de cara nós entendamos isto.
Deus não é um soberano mecânico. Deixa eu explicar também esta frase. Soberano mecânico é semelhante a um pedreiro que você contrata para derrubar a parede. O que ele vai pegar? Um instrumento. Né? Ele não vai se meter a besta de derrubar a parede, né? O que ele vai pegar? Uma marreta. É assim? Pega a marreta e ele soberanamente, ou a marreta vai levantar sozinha e vai para a parede? Não. A marreta está sob o comando dele. Ele é quem dá a martelada e alcança o objetivo dele. A marreta, de fato, é quem está quebrando, não é? Mas quem está soberanamente conduzindo ela é a mão, é o pedreiro, é aquele que foi contratado para isso. Então, é uma soberania sobre a marreta mecânica. Não é assim com Deus. Porque se assim fosse, o que aconteceria? Nós éramos robozinhos. Nós éramos objetos. Você já deve ter visto essa expressão, que nós somos manipulados, então? Quer dizer que Deus está manipulando, como é que chama aquela? Marionetes. Somos marionetes? Objetos inanimados, controlados por cordinhas? Não. A soberania de Deus é pessoal. Portanto, bem mais complexa. Já vai nos escapando o entendimento. Ou não? Quem é suficiente para essas coisas? Né? Então, ele é soberano. Mas nós somos seres pessoais. Com pensamentos, com inteligência, com sentimentos, com vontades, né? Os bichinhos cheios de vontade. Né? Ainda que, sem livre-arbítrio, que fique bem claro, não é? Ainda que sem livre-arbítrio, porque estamos tendenciosos a agir de conformidade com a nossa natureza pecaminosa. O que é o livre-arbítrio? É aquele que tem a capacidade de agir conforme ou contrário à sua própria natureza. Se eu tenho a natureza pecaminosa e posso não pecar, então eu sou livre. Mas se eu não posso não pecar, então eu sou escravo. Né? Então, apesar desta inclinação da nossa natureza pecaminosa, somos agentes pessoais, com os nossos próprios raciocínios, com a capacidade de decidir, de sentir e de vontades, não robôs, não marionetes. Antes, possuímos uma mente, uma consciência, um coração, e todos nós seremos responsabilizados pelas nossas decisões, por aquilo que decidimos fazer, por aquilo que decidimos atender à nossa vontade, aos nossos sentimentos, aos nossos raciocínios faláceis, né? Então, meus queridos, para nos aproximarmos, então, dos arcanos de Deus, dos seus desígnios, dos seus propósitos, é se aproximar. Nós não temos a pretensão aqui de sanar toda e qualquer dúvida, porquanto o que Ele não revelou não pode ser dito. As coisas reveladas são para vós e vossos filhos. As coisas ocultas, os arcanos de Deus, coisas que só Ele pode entender, pertencem ao Senhor somente. Portanto, precisamos, para entrar nos seus arcanos, preciso temor e tremor. Preciso humildade, respeito, submissão, levando a Ele cativa a nossa mente, submissa à sua palavra, sobre o que o próprio Deus fala a respeito de si mesmo e a respeito de nós. Se Ele é soberano sobre mentes criativas, independentes, sobre pessoas, Ele é soberano.
Se Ele atribui a nós responsabilidade, temos responsabilidade. Não há contradição. É apenas uma antinomia. Duas verdades aparentemente contraditórias, porém que caminham juntas. Ele é soberano e nós somos responsáveis pelos nossos pecados. Responsáveis quando o rejeitamos, quando o negamos. Né? Então, que isso fique bem claro, que nós nos submetemos a isto, que nós, humildemente, sem ter a ampla compreensão, admitimos, recebemos, tomamos por verdade que Deus é soberano e que nós somos responsáveis. Tá certo? Então, para isto, como tema da nossa mensagem, nós vamos estudar nessa noite com o tema Perdendo Oportunidades. O tema da nossa mensagem é Perdendo Oportunidades. É subtema do bloco todo, soberania de Deus e responsabilidade humana. Não é isso? Então, hoje nós vamos ver esse pequeno trecho ainda deste blocão aí, né? E o tema de hoje é Perdendo as Oportunidades. Debaixo desse tema, o apóstolo Paulo começa a responder essas perguntas todas que nós levantamos aqui. Não vamos resolvê-las todas hoje, são 3 capítulos, né? Portanto, começando, ele observa que houve, com o seu povo, a perda de oportunidade. Né? Este é o tempo aceitável. Não percam as oportunidades. Nós hoje fazemos parte de uma comunidade, de um povo, todo santo domingo. Estou dizendo para falar o mínimo, uma vez por semana. Mas o Senhor tem nos dado graça de ter mais encontros, né? Mais encontros. Cada oportunidade que nos encontramos para estudar na sua palavra, para sermos exortados, para sermos lapidados pelo Senhor, são oportunidades que Ele está nos dando. Não percamos também nós as oportunidades. Embora seja Ele agindo em nós, Ele está nos dando a responsabilidade. Né? Então, a nossa mensagem trabalha sob esse tema, perdendo as oportunidades. Então, o apóstolo Paulo vai fazer aqui 3 afirmações importantes para ousarmos nos aproximar um pouco mais das coisas insondáveis de Deus. Que afirmações são estas, né? Por ter algo importante a dizer, ele começa a cientizar de que ele está falando puramente, plenamente a verdade. Ele vai expressar um desejo estranho. Porque os judeus o tinham como um traíra, né? Traidor da pátria. Ele negou o seu povo, negou a lei e os profetas, e agora está seguindo esse tal Cristo. Seu traíra. Aí ele vai dizer algumas coisas aqui, que ele quer dizer isso. Olha, digo a verdade, não minto em Cristo. Esta primeira partezinha, olha, nós ainda estamos aqui introdutoriamente falando, hein? Essa primeira partezinha, ele está dizendo, eu estou em Cristo, e quem está em Cristo não pode mentir. Eu estou afirmando isto em Cristo. O que ele está dizendo? Eu estou tomando o próprio Cristo, o Filho de Deus, como testemunha de que eu estou dizendo a verdade. Que eu vou dizer agora. Espera aí, que eu já digo. Primeiro ele está dizendo, eu estou dizendo a verdade, testemunha comigo o próprio Cristo. Não minto em Cristo, sou dele. Eu o imito e não minto. É um imitador de Cristo. Mais adiante, em outra carta, ele vai dizer assim, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. É nesse sentido, em Cristo não minto, porque eu estou imitando a Ele, eu sigo a sua pureza, a sua beleza, este exemplo para nós.
A mentira às vezes é sorrateira, traiçoeira, nos pega, não? Não deve ser a nossa prática, irmãos. Poderemos até, vez por outra, mais outra do que de vez, né? De vez em nunca, acontecer, corra para os pés do Senhor pedindo perdão, mas não deve ser essa a nossa prática. Que eu vou dizer, eu tomo Cristo por testemunha, porque eu não minto. E como testemunha, tem ainda, testemunhando a minha consciência, o próprio Espírito Santo de Deus. Ele quer dizer com isto? Assim como ele diz, eu sei que sou filho de Deus e o Espírito Santo testifica em mim, ele está dizendo, o que eu estou dizendo, o Espírito Santo, que é minha testemunha, que testifica em mim, que concorda ou discorda do que eu estou dizendo, ou que eu digo sempre. O Espírito Santo não nos deixa mentindo, não nos deixa falhando. Cada vez que erramos, cada vez que tropeçamos, há um testemunho do Espírito Santo em nós dizendo, que é isso? Que é isso que você está fazendo? Você não teme a Deus? Acerta esse passo aí, rapaz. Não é assim? Ele nos chama a atenção, Ele nos cobra. Bem como quando acertamos, Ele, como que a voz do próprio Deus falando no nosso interior, nos acaricia a alma, dizendo, este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Que coisa boa que você fez, que coisa linda, continue assim, testificando em mim. O Espírito de Deus testifica com o meu. Estou dizendo a verdade e o Espírito Santo está testificando. Fale a verdade, é isso mesmo. Aplica-te nisto, bendito Deus, que não nos deixa só. Dito isto, o apóstolo Paulo então vai fazer as suas afirmações. Primeira afirmação que ele transmite aos seus compatriotas. A afirmação é, lamento pelas almas que se perdem. É isso que ele está dizendo, em outras palavras, aqui no versículo 2. Leiam aí. Tenho grande tristeza e incessante dor no coração. Hoje conversávamos, né? A respeito de quando há um trabalho na igreja, em que a gente chama um parente, um amigo, a gente se alegra. Ai, que coisa boa, vai ter o chá da primavera, vou levar minha amiga, minha irmã, meu amigo, meu pai, meu avô, minha avó, eu não sei, meu filho, tem um trabalho da mocidade, vamos levar. Aliás, está se aproximando, né? Um evento maravilhoso que a OMP está programando aí, a respeito da reforma, a respeito dos reformadores debaixo da vida, né? Debaixo do sol, da vida debaixo do sol. Divulguem, chamem, anunciem, tragam pessoas para ouvir, conferencistas, convidados de fora para falar a esse respeito, convidem. Mas aí, conversando com as irmãs, elas estavam dizendo, eu fico tão triste, pastor. A gente convida a pessoa, dá cada desculpa desfarrapada. Ah, não, que coisa mais triste. Eu falei, irmã, eu ia ficar decepcionado se você não ficasse triste. Até comentei assim, hoje à noite vamos falar sobre isso na mensagem. Não foi? Então, é isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Ele olha para os seus compatriotas, para os seus amigos, seus irmãos de nação, seu povo. E a afirmação que ele faz é, sob juramento, tomando Jesus e o Espírito Santo por testemunha, tenho grande tristeza e incessante dor no coração por vós. E não era para ser assim. Não tem como conhecer a verdade, o caminho,
e não se lamentar ao olhar para o seu povo, para os seus amados, para os seus sobrinhos, para os seus irmãos. Não tem como você olhar para o seu ente querido, seu pai, sua mãe, longe da verdade. Não tem como não se entristecer. Oh, brutalidade! Não está triste com isso, não? Não foi tocado por isso, não? Essa é a afirmação que o apóstolo Paulo faz como imitador de Cristo. É para que também nós o imitemos. Não falsamente, mas este rogo, este clamor está implícito e grita aos nossos ouvidos: chorai pelos seus filhos, não cerra teus olhos, não vá dormir sem clamar por eles, sem que a tristeza de vê-los longe do caminho tome conta do seu coração, da sua mente. Não tem como ver os seus queridos se perdendo, não chorar diante de Deus. Então a tristeza, uma grande tristeza, ele ainda qualifica, além de grande, incessante dor. Uma dor que não para, uma dor que não cessa, uma dor que está diante da sua mente, dos seus olhos o tempo todo, né? E a gente às vezes se entorpece, né, com distrações. Ficamos tantas vezes intertidos. Existe uma verdadeira indústria do entretenimento para interter você, deixar você meio como que um zumbi, sem prestar atenção no que está acontecendo. O mundo caindo à nossa volta. Pessoas, entes queridos, parentes, irmãos, filhos, pais, morrendo, indo para o inferno. Nós não percebemos, porque estamos intertidos. Talvez com a novela, talvez com a série, talvez com jogos, talvez muito ocupados para dar atenção, com tantos afazeres tão importantes, para ganhar mais um centavo, né? E vidas se perdendo, não nos entristecemos, não nos dói o coração. O apóstolo Paulo está dizendo que sente incessante dor, e qualifica mais uma vez dizendo, dor no coração. Para o judeu o coração é o centro do ser, é o âmago do seu ser, todo o seu ser envolvido nessa dor. Senti uma dor pontiaguda, profunda no coração, como que de um luto constante, por essa tristeza de ver os seus compatriotas, amigos e parentes se perdendo, longe do caminho. Razões pelas quais ele sentia essa dor: eles rejeitaram ao Senhor Jesus. Eles, por não ter entendimento, rejeitaram e perseguiram. Porque tinham um coração duro, perseguiram até a morte. Eles, os anciãos, o povo e os gentios se juntaram num só coro, para matar o nosso Senhor e Salvador. E arremeteram contra ele, como alguém contra um muro, né? Então, vejam a imagem do muro outra vez, né? Depois de crucificarem o nosso Senhor, não pararam de persegui-lo. Perseguiram outra vez ao Senhor Jesus, na pessoa dos seus seguidores, na pessoa da igreja. Foi o que o Senhor Jesus disse ao próprio Paulo, não foi? Paulo, por
que me persegues? Quem és tu, Senhor? Sou Jesus, a quem tu persegues. Quando ele perseguia com veemência a igreja, o corpo de Cristo, o Senhor toma as dores para si. Paulo chora, não é de se admirar que os nossos queridos também façam o mesmo, perseguem a igreja, perseguem a Cristo. Nos colocam em uma espiral de silêncio, nos perseguem, não nos dão fala, não nos recebem. Tudo bem, eu recebo, mas não vamos falar disso. Não me falem do Santo de Israel. Não é de se ignorar que nós tenhamos também grande tristeza por causa deles. É de se esperar que seja assim, não é? É de se esperar que nós também tenhamos tristeza, porque eles continuam repetindo a história. Não podemos deixar de lamentar pelas suas almas que estão se perdendo, e perdidas que estão, caminhando longe do Senhor. Precisam, necessitam da nossa tristeza, do nosso choro, da nossa oração, da nossa pregação. O que nos leva ao próximo ponto, né? O que mais o apóstolo Paulo afirma depois de ter tristeza pelos seus compatriotas se perdendo? Eu só posso fazer o que está ao meu alcance. Olha que maneira interessante de dizer isso. Porque eu mesmo, olha o texto, porque eu mesmo desejaria ser anátema, que quer dizer maldito, né? Eu mesmo desejaria ser maldito. Paulo está usando aqui o futuro do pretérito, né? O futuro do passado. Eu faria se não fosse diferente. Faloia, né? Eu desejaria ser anátema. O que ele está dizendo? Se fosse possível, eu faria isto. Mas não é possível. Eu desejaria ser anátema. É algo, me parece que o apóstolo Paulo tem o texto lá de Êxodo, do capítulo 32, quando o próprio Moisés, quando volta do monte, quando ele foi lá, que o Senhor lhe deu os mandamentos, quando ele voltou, o que o povo fez? Um ídolo de ouro, para se curvar e adorar aquele ídolo, dizendo: este é o teu Deus que te tirou do Egito. Meu Deus. Poucos dias, cerca de 40 dias, né? Ele se ausentou em 40 dias. O povo se voltou contra Deus, contra Moisés, e fez um ídolo, se prostrou diante dele, o festejou com uma festa horrível, comemorando a libertação deste Deus de Moisés. Santo, puro demais para nós. Festejaram horrorosamente. O texto fala de uma bagunça, de um frenesi, de uma festa. Estou relutando aqui para usar o termo, né? Mas vamos dizer assim, uma festa sexual, com todo tipo de comemoração, né? Então, Moisés desce do monte, olha para aquilo, e ele, que é isso? Ficou indignado com o povo. Interessantemente, ele não diz: Senhor, joga fogo e queima eles. Não disse isso. Moisés toma uma atitude de intercessão. Versículo 31 e 32 de Êxodo 32 vai dizer assim: vós cometestes grande pecado, porém, eu subirei ao Senhor, e porventura farei propiciação pelo vosso pecado. Ele está dizendo: eu vou
pedir a Deus, eu vou tentar aplacar a ira de Deus. Ele está iradíssimo com vocês, ele vai destruí-los, eu vou tentar aplacar a sua ira. Isso é fazer propiciação, né? Eu vou interceder por vocês. É por isso que ele fala, porventura farei. Quer dizer, talvez Deus se compadeça de vocês, loucos, né? E ele vai, se achega diante de Deus, e olha que oração é essa, olha que oração é essa de Moisés. Agora, pois, perdoa-lhes o pecado, ou senão, risca-me do livro que escreveste. Ô Moisés, ô bichinho ousado, que oração é essa? Não sabe o que está pedindo, não sabe o que está falando. Talvez aqui, para alguns, ele se levante como um tipo de Cristo, que é quem intercede por nós, e se oferece para nos substituir, para se fazer maldito no nosso lugar, né? Para aplacar a ira de Deus. E a resposta que o Senhor Deus dá a Moisés, no versículo 33, fica implícito: a qualquer que se ofereça como sacrifício a Deus, não existe nenhuma troca capaz de aplacar a ira de Deus. Não seja tolo, não há como fazer isto. O seu sacrifício não serve para nada, nem mesmo para você, nem tampouco para outro, né? Porquanto está escrito no Salmo 49, pois a redenção da alma deles é caríssima. É como você chegar, você já foi mal atendido assim uma vez, numa loja? Chega numa loja de carrão, vamos dizer uma loja de Mercedes. O cara vai olhar para você, já pelo seu traje, ele vai dizer assim, que esse mané está fazendo aqui, não é? Que você quer, rapaz? Aqui não tem pão velho, não. Vai dizer logo assim, né? Não, eu quero comprar um carro. Ah, mas é um caroço mesmo, né? Vai desdenhar, não vai? Você não tem dinheiro para isso, não, né? Mas, irmãos, guardando as devidas proporções, ninguém pode imaginar, é uma tolice, chegar diante de Deus e dizer, eu pago pelo meu filho, eu pago pelo meu pai, eu pago o sacrifício que for necessário, vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou rezar, eu sei lá o quê, vou subir as escadarias da penha, eu não sei, em favor de alguém. A alma deles é caríssima. Não é para a tua estirpe, desculpe falar, para nenhum de nós. Quem quer que seja, quer rei, quer vassalo, quer soberano, não há quem possa remir uma alma. Cessará a tentativa para sempre, não há quem possa, a não ser o Filho de Deus, aquele que é dono das insondáveis riquezas, o Todo-Poderoso, se fez um de nós para tomar o nosso lugar. Moisés se oferece assim, a resposta do Senhor Deus, ele falou, eu tiro e ponho do livro da vida quem eu quiser, e lá estão estabelecidos, você não venha com essa conversa. Quase que ele falou, some daqui. Mas parece que com isso em mente, o apóstolo Paulo faz essa intercessão, mas já colocando de maneira tal, que ele sabia que não poderia, ele disse, desejaria ser eu anátema. Ciente disso, né? Ciente de que não há negociação, ciente da resposta que Deus deu a Moisés. Não há troca, não há negociação. Então Paulo fica apenas lamentando, entristecido. Se possível fosse, eu trocaria, eu me colocaria, continuaria em maldição,
continuaria em estado de anátema, separado de Cristo, por amor do meu povo. Mas como eu não posso fazer isto? É a razão da minha tristeza. O que nós podemos fazer? Quando nem mesmo um pedido desse aplacaria a ira de Deus pelo nosso povo, pela nossa família, pelos nossos irmãos, pelos nossos parentes. Além disso, Paulo acabara de afirmar: nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nem mesmo uma ideia tola como essa, nem mesmo se eu propusesse isso a Deus, Ele apenas diria o que disse a Moisés: some daqui, eu não vou apagar seu nome, coisa nenhuma, que história é essa? Né? O que te compete fazer? Não é pedir para trocar você de lugar, não adianta. Não serve nem é possível. Para Deus tudo é possível. É tudo possível naquilo que Ele determinou. Ele pode todas as coisas, mas só faz o que Ele determinou. Não adianta eu pedir alegando que tudo é possível. Senhor, mas tudo é possível para ti. Mas eu não determinei isso, não vai ser feito. Não é seu argumentinho que vai me fazer mudar de ideia. É, em outras palavras, a resposta do Senhor para esta conjectura. Então, a declaração quer dizer simplesmente isto: eu só posso fazer por vocês o que está ao meu alcance, o que é me permitido fazer, o que está dentro das minhas possibilidades. E o que é que está dentro das nossas possibilidades fazer pelos nossos parentes, pelo nosso povo, pelos nossos filhos? O que é? Orar por eles, para que se cumpra neles também aquilo que se cumpriu em nós, aquilo que foi dito no capítulo 8 por inteiro, a ação poderosa do Espírito Santo. Senhor, age também neles. Senhor, abre o entendimento, traz a luz. Senhor, traz vida, restaura. Muitos deles andaram na presença do Senhor. Outros, nem sequer isto. Não é? Compete-nos orar, e o que mais? Aprove ao Senhor salvar os seus escolhidos por meio da pregação da palavra, do Evangelho de Jesus Cristo. Devemos aproveitar as oportunidades. Fala, prega a palavra a tempo e a fora de tempo. Sendo ignorado ou não, sendo permitido ou não, dá um jeitinho. Enfia Jesus lá na conversa. Fala a respeito do amor de Deus. Traz a memória. Conversa. É a palavra que vai convencer do pecado, por meio da ação do Espírito Santo. Né? É pregando a palavra. Ela é a chave que vai abrir esses corações trancados, empedernidos. É o Espírito Santo quem há de amolecer. Interceda e pregue. Pregue e interceda. Não cesse de clamar e de pregar. Só assim haverá uma chance. Dizendo agora nas palavras de Moisés, né? Quem sabe o Senhor não se arrependa do grande mal que vai fazer contra aqueles que o rejeitaram. Senhor, tem misericórdia. Senhor, alcança. Senhor, toca. É assim que funciona, é assim que será. Então, compete aos ouvintes rejeitar, porque a responsabilidade é deles, ou aceitar, se o Senhor os tocar e eles receberem a pregação do Evangelho. Está diante de vós a bênção e a maldição, diz a palavra. Não perca a oportunidade. Né? Então, dentro desse tema, perdendo as oportunidades, compete-nos fazer o que está ao nosso alcance. Em terceiro lugar, a terceira afirmação que o apóstolo Paulo faz
é tremenda, porque justamente ele vem trazer à tona uma lista de 10 privilégios que foi dado ao seu povo, porque a partir desses privilégios eles se tornam mais indesculpáveis ainda, razão pela qual a tristeza do apóstolo Paulo, o choro, o lamento, mas ele não perde a esperança, né? E assim, nós vamos ver que privilégios são esses, né? A partir do versículo 4. Primeiro privilégio, são israelitas. O que quer dizer esse privilégio? Que eles fazem parte de uma comunidade, fazem parte de um povo escolhido, fazem parte de uma organização, né? E às vezes as pessoas se fiam nisto, que é membro de uma igreja, que é membro de uma determinada denominação, seja qual for, não é? Alegando ser parte deste povo, cumpre suas obrigações, vai à igreja. Eu vou à igreja, então estou salvo, está tudo bem, não se fie nisto. Mas isto é uma oportunidade que Deus dá para alcançar os seus escolhidos. Mas muitos perdem também esta oportunidade, este privilégio. É um privilégio que é dado, né? Olha que privilégio. Sentados, confortáveis, né? Banco com espuminha, ventiladores, aberto livremente. Haverá um momento que haverá de acabar isto. Alguns dirão, porque eu não tenho oportunidade, já teve. Né? Em breve não terão mais a oportunidade. Farão como aqueles à porta da arca, batendo. Quando tiveram a oportunidade, não quiseram. Não foi assim? São israelitas. Outro privilégio, pertence-lhes a adoção. Quer dizer, entre todas as nações. Antes mesmo de existir, Deus chama a existência num só homem. E depois, quando ele já estava num estado já mortificado de velhice, o Senhor promete a ele uma descendência, um povo. Não é porque era a nação mais forte, mais bonita, a maior, a melhor. Não, nem existia ainda. Como pode? Que privilégio é este? Fazer parte desta nação, deste povo. Pertence-lhes a adoção. Foram adotados como filhos de Deus, o seu povo, a sua esposa. Pertence-lhes também a glória. A glória são as manifestações gloriosas de Deus. Quantos testemunhos! Para não ficar apenas no testemunho da natureza, da criação, que o Senhor se revela na natureza, na sua obra, as suas digitais estão em toda parte. Ele se revelou de uma forma muito especial a este povo, se apresentando em glória, como exemplo aí os 10 mandamentos, que ele se apresenta diante do povo de uma forma tão gloriosa, que ninguém podia sequer se aproximar do monte para que não morresse diante da sua glória, da sua majestade, da sua santidade. Os 7 prodígios para livrá-los das mãos de Faraó, a condução no deserto, quantas manifestações gloriosas, quantos portentos, quantos milagres eles testificaram através de Jesus Cristo, incontáveis. Se fossem descritos todos, nem o mundo inteiro caberia de tantos livros descritos com os milagres que Jesus realizou. Foram postos apenas alguns, para que saibam, para que creiam, para que vejam a glória do Deus Altíssimo. Embrutecidos, não quiseram saber. Outro privilégio,
pertence-lhes também a aliança. As alianças é o compromisso entre duas pessoas. É quando Deus diz: e eu serei o teu Deus, e vocês serão o meu povo. E no Salmo vai dizer assim: vocês são o meu povo, o rebanho do meu pastoreio. A aliança de Deus. Não te deixarei, jamais te abandonarei. Essa é a aliança de Deus conosco, né? Pertencem ao seu povo as alianças, também ignoradas. Outro privilégio, a legislação. A nenhum outro povo o Senhor se mostrou de tal forma a revelar-se por escrito, manifestando qual é a lei moral, a lei da santificação, da santidade, a lei civil de como eles deveriam proceder como nação, como um povo coeso, a lei religiosa, toda ela apontando para a vinda do Messias. A eles pertencem-lhe as legislações vindas do próprio Deus, o culto. A quem mais manifestou-se Deus, dizendo como é que ele deveria ser adorado, como é que ele requer, né? A aproximação dele em santidade, glória e majestade. Rendam-se diante dele, curvem-se, prostrem-se ante a beleza da sua santidade, adorai-o, tributai a ele o louvor, a honra e a glória. Ele descreve como é que deve ser o culto. A eles pertencem o culto, as promessas feitas a Abraão: em ti serão benditas todas as nações da terra. Te darei uma terra, um lugar novo. As promessas feitas a Moisés: conduz o povo à terra, leva-os à terra que deve ser conquistada. Promessas feitas, as fiéis promessas a Davi, seu servo. A eles pertencem as promessas, a eles pertencem os patriarcas, o início da nação: Abraão, Isaque, Jacó, os 12 patriarcas de Israel, dos quais se destaca Judá, da onde há de nascer o Senhor Jesus. Os patriarcas, e também deles descende o Cristo. Este talvez o ponto mais chocante, né? Que leva à grande tristeza do apóstolo Paulo, que a eles pertencem a descendência do Cristo, o filho de Abraão, da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu, e o livro abrirá. Então, esses privilégios apontando para a nação, e ele dá mais um privilégio a respeito do Cristo, dizendo: ele não somente cumpriu as profecias, nascendo da raiz de Davi, na tribo de Judá, em Belém da Judéia, Belém Efrata, como é anunciado, mas também é ele o Filho de Deus, o Deus bendito para todo sempre. Ele se encarnou. Está aqui uma das mensagens mais claras a respeito da deidade de Cristo. Quando alguém vier conversar mole aí com você, dizer que Jesus não é o Cristo, testemunhas, né? Testemunhas de um outro Deus, não de Jeová. Os testemunhas, há outras religiões, ouso dizer até seitas, que negam a Santíssima Trindade, negam, portanto, que Jesus é o próprio Deus que encarnou-se. Aqui o apóstolo Paulo, nós temos aqui um versículo, né, bem claro para a nossa apologética. O que é apologética? A defesa da nossa fé. Jesus é Deus, sim.
Ele é o próprio Deus que encarnou-se. Olha aqui o Paulo dizendo na carta aos Romanos, no capítulo 9, versículo 5. Deles depende o Cristo, o qual é sobre todos, Deus bendito para todo sempre. Amém. Que assim seja, que ninguém negue, que se conclua, que se cumpra o que dele foi escrito e o que há de ser ainda, né? O amém é assim poderoso. Eu creio que é assim. Eu creio que se concluirá cabalmente todas as coisas nele e também em nós, os que cremos. Então, fazer parte de uma comunidade não garante a salvação, não garante. Vede quantos privilégios listados aqui, 10, tantos outros. E eles rejeitaram o Senhor Jesus Cristo. Negaram, não quiseram, antes o mataram e o crucificaram, né? Então, fazer parte de uma comunidade não garante, antes traz maior responsabilidade, maior juízo haverá para aqueles que gozam de privilégios. Qual é a conclusão disso tudo? A grande tristeza que Paulo teve é que é a mesma, né? A mesma que nós temos hoje. Ver pessoas queridas que rejeitaram o Evangelho de Jesus, que estão perdendo a grande oportunidade da sua vida, que por sua própria dureza e rejeição, muitos estão tendo inúmeros privilégios, né? Você imagina o seguinte, eu tive o privilégio de nascer num lar cristão, desde o berço instruído, desde a mais tenra idade conduzido. Em dado momento, o besta fala, não, eu vou sair. Não há Deus. Mesmo com tantos privilégios, tantos ensinos. A igreja, a maneira de conduzir as crianças, que a nossa igreja sempre teve, né? Os ensinos, as classes, o acompanhamento, ensinando desde os primeiros passos, também dar os primeiros passos na palavra de Deus, a pessoa joga fora. Estão perdendo a grande oportunidade da sua vida, da manifestação, da revelação, da autoproclamação do próprio Deus a eles, as suas vidas. Jogam fora os privilégios, calcam aos pés o bendito sacrifício do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Calcam aos pés, por quê? Nunca poderão alegar, eu não sabia. Quem pode alegar isso? Né? Quem, fazendo parte do povo de Deus e deixando, pode alegar que não sabia? Até mesmo o inepto, até mesmo aquele que está no mundo, ele é indesculpável porque Deus se revela na natureza, na placa de uma igreja, e aí nós a temos por não correta, mas está escrito, só Jesus salva. Só com essa frase, muitos se tornam indesculpáveis. É um privilégio. Nós somos de uma geração privilegiada, gozando de liberdade, de alta gama de conhecimento, livros, internet. Quem pode desculpar dizendo, não, eu não tive chance de saber, depois de derrubar o celular no chão? Porque o celular é um instrumento, não é a escravidão, né? A pessoa se escraviza num TikTok, num Face, num Instagram, quando lá tem vídeos, tem mensagens, tem as coisas mais importantes da vida estão ali. A pessoa escolhe o quê? Ele rasga, ele joga o privilégio
de receber gratuitamente a palavra de Deus, de forma explanada, completa, sofrerão grande dano se não se arrependerem. Tais privilégios não salvarão, antes servirá irredutivelmente como castigo. Antes será maior o rigor pelo conhecimento que tem, pela oportunidade, pelo privilégio. Que façamos, que devemos fazer, meus irmãos, que fazermos diante de tão grande salvação, de tão grande ensino. Que lições preciosas podemos tomar? Não confie no fato de que você é membro de uma igreja. Não confie nisto apenas. Converta-se sinceramente, verdadeiramente ao Senhor. Receba esta salvação. Confie, não porque o seu nome está escrito no hall de membros de uma igreja, mas que ele está arrolado no hall de membros da igreja invisível do nosso Pai Celestial. Dê glória a Deus por isto. Não porque você é membro de igreja A ou B. Igreja presbiteriana eu reconheço e a tenho como uma igreja saudável, que busca pregar a palavra de Deus, mas sou suspeito para isso. Tire você mesmo que nos assiste, as suas próprias conclusões. Busque uma igreja que prega a palavra, que fala a respeito de Deus, da salvação única e exclusivamente no Senhor Jesus Cristo. Não se fie em denominação, em tradições que atravessaram séculos, não lhe servem para salvar a tua alma. Somente o Senhor Jesus pode fazê-lo. Creia no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. E falando em perca de oportunidades, não perca você a oportunidade, você, nossos ouvintes, não percam a oportunidade de falar do amor de Deus. A tempo e fora de tempo, prega a palavra e interceda pelos pecadores, pelos seus familiares, pelos seus entes. Há uma maneira muito interessante de fazê-lo. As mensagens, estas e de outras igrejas sérias, de outros pregadores, tementes a Deus, que pregam a palavra, estão disponíveis nas redes sociais. Compartilhem. Marque a pessoa que você deseja falar. Fulano, ouvindo isto, me lembrei de você. Ouça com atenção. Deus quer falar ao teu coração. Não titubeie em falar. Porque o Senhor nos manda pregar a todos. E a palavra vai cumprir o fim para o qual foi determinado. Você não está mentindo com isso, nem está jogando nada. E se você marcar a pessoa de um modo pessoal, não joga no grupo de qualquer jeito. Marca e recomenda. Me lembrei de você, porque essa palavra foi uma bênção para mim. Vai falar também com você, recomenda. Não perca a oportunidade, multiplica. Nós temos esse instrumento. Foi Deus que preparou. A inteligência do homem não vem só por si só. Antes, Deus tem capacitado para que o evangelho se multiplique e alcance até os confins da terra, como Ele ordenou no princípio. E se você ainda não se rendeu ao Senhor Jesus Cristo, falo mais agora àqueles que nos ouvem pela internet, uma vez que a igreja não tem quase visitantes hoje, não é? Fala aos que nos ouvem, se você ainda não deu um passo, entregue a sua vida ao Senhor Jesus Cristo, renda-se ao seu senhorio. Rejeitar a Cristo é perder não somente a oportunidade da história da tua vida, mas a história da humanidade. Renda-se. Não há outro caminho, não há outra maneira. Não há quem possa pagar pela tua alma, somente o preço que foi pago pelo nosso único e suficiente Salvador, o Senhor Jesus Cristo. O seu sangue puro foi derramado
para resgate das nossas almas. Submeta-se às suas condições santas, puras, justas. Deixe de lado toda soberba e renda-se aos seus pés. Ele é a única coisa sensata, a única decisão que pode trazer paz verdadeira ao teu coração. Vamos nos consagrar ao Senhor nosso Deus? Curvemos nossa cabeça. Ore ao Senhor agora, diga: Senhor meu Deus, como eu tenho negligenciado as oportunidades, faz de mim um vaso, um instrumento em tuas mãos. Vem entristecer meu coração por aqueles que se perdem, pelos meus familiares, pelos meus amigos. Usa-me como um instrumento, consagre-se, ore livremente. Senhor, estamos na tua presença. Enquanto também cantamos com a letra de consagração, nos consagraremos e roguemos ao Senhor pelos nossos queridos.